A gente tem que saber quais são os pronomes que se relacionam com essa colocação, e os principais são mi, ti, si, o, a, li e assim em diante. Esses pronomes podem se relacionar de acordo com a posição que aparece dentro da frase. O mi, o ti, o si, são esses três principais, tá bom? E em relação à posição, que podem ser próclise, qual foi a regra que eu ensinei para vocês da próclise? P de quê? De primeiro, vem antes. Ênclise é de quê? É de encerra. E a mesóclise, que é uma das preferidas da banca de vocês, viu? A mesóclise é aonde? No meio. Mesóclise, vou colocar aqui meio. Ó, bonita. Ei. Chamei bonito, você não olha. Já tem? Ó, aí amiga, ó, que é amiga, viu? Próclise, ênclise e mesóclise. A próclise vem primeiro, eu posso dizer o seguinte: eu te mato hoje. Olha, eu te mato e botei eu te amo, não foi? Eu te amo. O ti veio antes do verbo amar. Poderia vir pós-verbo fazendo a afirmação de quê, gente? Amo-te. Essa frase é horrorosa. Horrorosa na posição, tá? Não o teor significativo dela. E ela pode vir no meio. Dá-lo-ei. Olha que adorável. Isso aqui cai demais na banca Sesgran Hill e você deve estar atento. Quando é que eu vou usar? Quando é que eu posso usar a mesóclise? 3 colocações pronominais e a gente começa com a mais básica e uma das que mais caem na prova de vocês. Qual é aí? Vamos dar uma olhadinha aí. Não se pode começar a frase com o que, candidato? Com o pronome oblíquo. Posso dizer o seguinte: te vi na rua. Qual seria o problema dessa frase? Quem é o verbo aqui? Ver, o ti veio antes do verbo. O que é que manda a nossa primeira regra do material de vocês? Não se inicia frase com um pronome oblíquo. Te vi na rua, conserta para mim. Vi-te na rua, ou que seria melhor, eu te vi. Assim você evita que a frase comece, porque dizer vi-te é muito feio. Aqui no Brasil isso não existe, mas costumeiramente a gente diz no dia a dia, né? Te amo, me dê um copo d'água. Quando não dizem me dê. Oi? Como? Tá errado, de acordo com a norma culta. Eu não vejo problema nenhum você dizer isso no dia a dia. Tá em casa, tá com amor do lado. Agora, em situações formais, por exemplo, você se apresentando diante de um tribunal, né? Você vai fazer sua tese diante de uma plateia, você vai dizer: olha, vocês viram aquele vídeo da juíza que foi se apresentar um trabalho de conclusão, acho que de admissão, e ela diz: estou ligada. Estou ligada. Aí depois ela se corrigiu. É a mesma coisa de você dizer: me passe o papel, por favor, excelência. Me passe-me o papel. Ou seja, é errado, de acordo com a norma culta? É. Você vê problema? Não. Então, comece a usar isso no dia a dia. Dar-te-ei. Ou então, vi-te na rua. Ou então começa com o pronome eu. Eu te vi. Quanto menos estranha ficar a frase, melhor. Tá certo? Vai lá. Se viu comprando demais e o cartão estourou. Qual foi o problema aqui? Qual foi o problema aqui? O se iniciando a frase. Não se começa a frase com o que, gente? Com pronome oblíquo. Tenha bastante atenção. Isso é pronome. Qual é o título da nossa aula? Colocação pronominal. Ou seja, qualquer outra classe gramatical pode iniciar a frase. O que não pode é pronome. Aí cai na prova de vocês o seguinte, olha: se ele ficar, eu vou. Se ele ficar, eu vou. Você já está acostumado a recusar os pronomes iniciando frase.
iniciar pronome, a frase com pronome. Esse se aqui, ao transmitir condição na frase, ele transmite condição? Se ele ficar, eu vou. É condicional. Se transmitir condição, ele é uma conjunção e não é um pronome. Portanto, não, porque aqui não é pronome. Você não tem que analisar se pode ou se não pode quando se trata de conjunção. Sempre que transmitir ideia de condição, a frase pode começar perfeitamente com o se, porque esse se não é pronome. É o que, candidato? Conjunção. Qual é a diferença? Quando eu disse se viu no espelho, compara essas duas frases aqui. Se viu no espelho, aqui é condição? Não. Então tá errado começar com o se. Essa frase aqui é condição? Então tá certo começar a frase? Tá. Escreve duas frases aí no material do caderno de vocês. Vai, caderno, vamos treinar isso aí. Caso, na verdade, vai ter que alterar aqui também, né? Caso ele fique. O caso é sinônimo de si, mas deve alterar a formação do verbo. Posso dizer a frase aí? Se exigiu os documentos necessários. Quero que você pense comigo aqui, qual das duas frases apresenta erro? É bom que você escreva para você perceber o peso dessa afirmação. Se exigiu os documentos necessários, na verdade é se exigiram. Qual foi aqui o problema? A primeira ou a segunda? Por que essa frase aqui está errada em relação à colocação pronominal? Não se inicia frase com pronome oblíquo. Quais são os pronomes? Mi, ti, si, o, a, li. Esse si aqui é um pronome? Não. Ele vai ser o que aqui? Conjunção condicional. Se ele é uma conjunção condicional, ele pode iniciar a frase de boa. E a banca vai colocar isso aqui na letra A, para você ir logo de letra A, para você errar essa questão. Você está analisando, quer-se. Não, nessa frase não, porque aqui transmite ideia de condição. Ok? Você anote aí. Então, exigiram-se a correção. Exigiram-se. Vamos relembrar aqui uma coisinha. Esse se, que tipo de se é esse? É um pronome, eu sei, mas que tipo de pronome é esse? Já esqueceram? A gente já trabalhou isso aqui. O se, quando estiver ligado a um verbo que é transitivo direto, é transitivo direto esse verbo? Como é que a gente faz a pergunta? Quem exige algo. Ele é VTD. Se o verbo for VTD, qual é a classificação do se? PA. É um pronome apassivador. Você pode me dizer por que esse verbo está no plural? Para concordar com o seu sujeito, que é documentos necessários. Você já esqueceu dessa aula? Se der, eu relembro lá no final, viu? Porque isso aqui pode cair, que é questão de concordância. A gente treina, não tem problema. Não esquente a cabeça, porque só são 9 tópicos para edital de vocês. Vamos à próxima. Material de vocês. Alistou-se no exército para realizar um sonho, tá certo? Tá ou não tá, gente? Tá. É só essa a forma correta? Sim, caso fosse. Se alistou, estaria errado. Falaram-me que estou muito bem. Tá certo? Pronome ênclise no início de frase. Dedicou-se ao trabalho. Essa última, se houver aula eu irei. Por que está correta? Porque esse se não é pronome. Esse se é uma conjunção. Perfeito. Falemos agora da segunda regra que a gente chama de palavra atrativa. O que é uma palavra atrativa? Né? É uma palavra que atrai, como a colega nos lembrou, né? Um poder de percepção incrível. Então perceba o seguinte,
Uma palavra atrativa é considerada toda palavra que não sofra plural. Se uma palavra que não sofra plural, ou seja, invariável, ela tem poder de ser um azogue. Lembra de azogue aqui no Nordeste, que é o imã? Ela puxa o pronome para perto dela. Então perceba essa primeira frase aqui na lousa, ó. Não me contaram a verdade. Esse me veio antes do verbo contar, ou seja, é uma próclise. Por qual razão? Porque a palavra não sofre plural e age como palavra o quê, candidato? Atrativa. Ela atrai o pronome. Essa próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, é obrigatório nessa situação. Eu não poderia colocar aqui. A banca vai fazer isso demais. A gente tem um monte de questão aqui para a gente analisar. Palavra invariável atrai pronome. Repete. Palavra invariável. Perfeito, é isso. Vamos colocar assim, ó. Ninguém habilitou-se para me ajudar. Ninguém habilitou-se aqui. Vou colocar aqui para você pensar comigo. Ninguém habilitou-se aqui. Ninguém é uma palavra invariável? Ela não sofre plural. Ninguém habilitou-se. Como deveria ser o correto aqui? Ninguém se habilitou. Professor, a palavra aqui é uma palavra invariável, não é? Vou colocar aqui, atrativa. Não é uma palavra invariável? Aqui. Por que esse si não pode puxar o pronome para perto de si? Porque a atração só acontece antes. É que nem casamento, atração só antes. Depois, também, né? Eu estou falando de casais que não estão nessa sala. São casais que estão fora dessa sala, em que o casamento não perdura. Vocês são abençoados por Deus. Lembre-se disso. A atração, escreve aí, gente. A atração, não sei se está aí, só acontece antes. Tá aí? Nenhuma palavra pós-verbo será atrativa. Beleza, já coloquei aqui. Então essa frase está errada. Gente, toma cuidado para a banca não fazer a sacanagem de colocar assim. Lê para mim. Ninguém se habilitou-se aqui. Você vê o se antes do verbo e diz, está certo. Mas o que foi que ele usou? 2 pronomes. Lembra do Giovanni? Tem que tirar um dos dois. Os dois também está errado. Lembra do Giovanni Frota do... Como é o nome da novela, menino? É o Zé Wilker no... Senhora do Destino, não era? Não, menino. Era Senhora do Destino que ele diz. Já me vou-me, né? Ele fazia muito essa questão de colocação pronominal. É porque ele era pobre e virou rico, né? Aí ele queria melhorar a linguagem com a fortuna dele. Mas não é assim da noite pro dia que você aprende português, né? É isso. Vamos ver aí os exemplos que tem no material de vocês. Olha, nada me faz voltar atrás. Circula para mim o me. E verifica por que esse me está proclítico, ou seja, antes do verbo fazer. Nada, palavra invariável, palavra atrativa. Fique atento a isso. Não se esqueça de mim. Por que o se veio antes de esquecer? O não, palavra atrativa. Ainda se acredita no amor. Caso se manifeste, caso é atrativo. Deixa essa frase no meu livro por último, tá? Lá em cima. Isso me deixou, ninguém me entende, já me dediquei, o local onde... Você tá vendo? É bom que você grife todas essas palavras atrativas e puxe uma seta. Para você entender que uma palavra atrativa é uma palavra invariável que puxa o pronome de forma obrigatória. Por exemplo, se eu reescrever essa frase como isso deixou-me, qual seria o erro? Isso deixou-me atento.
Qual seria o erro aqui, candidato? A palavra isso é invariável e o pronome deveria vir para antes. Nesse caso, eu tenho um erro de colocação pronominal. Tá bom? Palavra invariável, atrai pronome. Tá certo? Beleza. Tô apagando aqui, mas a gente vai dar uma olhada aqui mais. Vou pensar o seguinte. Deixa eu escrever essa última frase que eu deixei por último. Gente, os verbos que são terminados em R, S ou Z, se um pronome O for colocado na frente dele, esse O vira LO ou lá. Tipo, pegar mais O. Tipo, você vai pegar o pão? Eu digo, sim, vou pegar-lo. Você já viu essa formação? Já? Esse lo aqui é o pronome o, que está na frente de um verbo no infinitivo. Infinitivo. Escreve aí, por gentileza. Eu quero que você escreva isso. Pegar mais o forma o quê? Pegá-lo. Esse verbo aqui, pegar, você tem que ter consciência que esse verbo está no infinitivo. R, S ou Z forma lo ou lá. Vocês anotaram isso aqui, não foi? Fazer mais a. Fica como? Fazê-la. Ok? Tá bom? É isso. Preste atenção nisso. Na frase que está abaixo aí da expressão, diz o seguinte: meu livro novo, se tiver, esse se aí é condicional, tá? Se tiver quem pegá-lo, eu pago. Se tiver quem pegá-lo. Esse lo é um pronome? É. Olhe, mi, ti, si, o. Essa palavra aqui é atrativa? É. Deveria esse lo vir para antes do quem, porque ele é atrativo. Como é que ficaria? Deveria ser a frase: quem o pegar. Quem o pegar. Esse verbo pegar é um verbo que está no infinitivo. Alguns autores dizem que verbos no infinitivo, mesmo que haja palavra atrativa, vai estar certo. Tem autores que dizem que não, que a palavra atrativa é o mais forte. Isso aqui é exclusivo para a Cés Gran Rio. A Cés Gran Rio diz que a palavra atrativa sempre vai puxar para perto dela. Coloque isso aí. Não, deixa, no número 4 eu faço essa observação. 4 que eu vou falar sobre infinitivo, tá? Por exemplo, Banca CESP não considera. FGV não considera. Nesse caso aqui, para FGV, por exemplo, IDECAM, tá certinha. Mas para a Cés Gran Rio ela é mais tradicional. Ela diz que, como quem é uma palavra atrativa, esse lo não pode ficar aí. Devia ser como? Quem o pegar. É um problema, né, quando a gente tem mais de uma visão sobre o mesmo termo. Mas como vocês estão se preparando para a Cés Gran Rio, é bom que você preste atenção nesse quesito, tá? Continuando. Resumindo aqui, gente, essa regra de número 2, que é a mais importante de todas, que é a palavra atrativa. Revisa para mim. Qual é a regra de palavra atrativa? Vai. Toda palavra invariável atrai o pronome. Eu vou te dar uma exceção. Ai, professor, já vem exceção? Sim, é 2 na verdade. São 2. Vai lá. Eu disse que toda palavra atrativa, não disse isso não. Toda invariável é o que, gente? Atrativa. Toda invariável é atrativa. Vou colocar a minha primeira exceção. Exceção é com cedilha ou SS? Esqueci. Cedilha ou SS?
Tá mista aqui. Mas é cedilha, viu? Exceção. Qual é a minha primeira exceção? Primeiro, conjunções coordenadas. Toda conjunção coordenada é invariável. Mesmo sendo invariável, elas não atraem pronome. Me dá um exemplo de conjunções coordenadas, que a gente viu isso aí lá nas conjunções. Mas, porém, vai gente. Contudo, todavia, não obstante, e, ou, que é alternativo, pois. Olha, o mas não é variável, ok? Mesmo ele sendo invariável, é uma exceção. Elas não atraem um pronome. Eu vou escrever uma frase assim: mas se viu numa enrascada. Esse se aqui, nessa frase, pode ser reescrito para mas viu-se numa enrascada, certo ou errado? Mas a palavra mas não é uma palavra invariável, ela não atrai pronome? Não, é uma coordenada. As conjunções coordenadas não são atrativas. É conjunção coordenada e preposições. Nenhum desses termos são atrativos. Tudo bem? Preposições, para, de, com, nenhuma dessas consegue atrair pronome. Gente, uma regra a mais valiosa com duas exceções. Não tá bom? Só duas? Tem a terceira. Mas são poucas, a terceira. Cujo e o qual, colocar na frente sim, atraem pronome. Professor, mas a palavra cujo não é invariável? Não, ela varia. Eu posso dizer o que, gente? Cuja, cujos, cujas. E o qual pode variar em a quais, os quais. Mesmo sendo variáveis, o que é que acontece com elas? Atraem pronome. Deixe de reclamar. Uma regra com 3 exceções. Não, tem quarta não. Só 3 mesmo. Tá de boa. Daqui a pouco vocês vão gabaritar todas as questões. Quer apostar? Vocês não já estão craque em crase? Não já? Estão, gente. O quê? Não, a exceção quer dizer que, mesmo sendo invariável, ela não atrai. Então, mais se viu pode ser escrito para mais viu-se. Ou seja, das duas formas vai estar certo. Não é só essa forma, tá? Porque ela não atrai. Vocês entenderam? Escreve uma frase aí pra mim, vai, vamos. Eu tô com o cão nos coros. Pra aprender, claro. Lá na rua São Francisco tem uma igreja evangélica que na frente dela abriu um centro de Umbanda. Aí eu disse, gente, isso não vai dar certo. Porque são duas religiões que são bem expressivas, não é? Aí eu disse, meu Deus, tá abrindo agora lá e todo dia tem culto, né? E eles estavam lá, eu passei em frente, eles estavam abrindo. Eu disse, o negócio aqui pode dar errado, porque infelizmente existe intolerância religiosa, né? Os vizinhos também não aceitam, existe muito preconceito com essas religiões de matriz africana, não é? Infelizmente, isso pode acontecer com católico, evangélico, mas geralmente não tem rivalidade entre evangélico e católico, né? Existe, mas é pouco. Existe, mas é pouco. Agora, o bandista, todo mundo cai em cima, macumbeiro e tudo mais, deve ter respeito, né? Contanto que não invada o meu espaço privado, toda religião é digna de louvor, não é, gente?
Tem que ter fé. A fé move montanhas. Eu sou de acordo com isso. Vamos voltar para cá depois disso? O que é que a gente está fazendo? A frase que eu pedi para você escrever, vai. Ou se cala, ou me leve. Que frase esquisita. Nada a ver, né? Mas eu pergunto o seguinte. A frase, ou se cala, ou me leve, pode ser reescrita para ou cala-se, ou leve-me, mantendo o sentido original? Sim ou não? Aí você pensa comigo, Vitor, a palavra ou é uma palavra invariável, ela é atrativa, certo ou errado? Mais ou menos, porque ou é invariável, mas ela não pertence às conjunções coordenadas. Toda conjunção coordenada não atrai. Então, reescrita está totalmente perfeita. Agora, se fosse o seguinte, ó. Todos me... Não, todos não. Ninguém te viu na rua. Essa frase pode ser escrita para ninguém viu-te na rua? Por que não nesse caso? Porque ninguém é uma palavra atrativa. Essas são as duas frases que eu pedi para você fazer. Ou cala-se, ou leve-me, e ninguém te viu. Gente, nessa frase aqui, olha para cá, para que a gente possa pensar comigo. Não importar-se com os problemas. A palavra não é uma palavra atrativa? Ela é uma palavra atrativa porque ela não faz plural. Só que esse verbo aqui está no infinitivo. Esse quarto tópico nos fala o seguinte, que toda palavra que esteja no infinitivo, vamos grifar aí, ó, com infinitivos a colocação será sempre facultativa, mesmo se houver palavra atrativa. Ou seja, essa colocação aqui está certa para a maioria dos gramáticos, porque o infinitivo sempre vai dar certo. A Sesgra-Hill não aceita isso como verdade. Aí você coloca o seguinte, menos a Sesgra-Hill é a primeira maiúscula. Não é o que importa para vocês, né? Sesgra-Hill. Eu acho que esse rio é maiúsculo, não é? É minúsculo mesmo? Vai ser assim, né? Vai ficar assim. Não se importar. Qual das duas frases vai estar correta para Sesgra-Hill? Essa. Porque ela diz que a regra da palavra atrativa, ela é mais forte do que a palavra no infinitivo, tá? Se você vai fazer CESP, ambas estão certas. Vai fazer FGV, ambas as formas estão certas. Então depende da prova. Pode falar. Veja o segundo caso. Pediu para não se envolver no caso. Lê comigo, olha. Pediu para não se envolver. Esse se está antes do verbo envolver por causa de quem? Por causa de quem? Pediu para não se envolver. Como esse verbo está no infinitivo, o que é que a gramática diz? Que o infinitivo puxa o pronome para frente dele. Só que a palavra atrativa está aqui também puxando. Nós temos duas regras que se batem de frente. Para a maioria dos gramáticos vai estar certo das duas formas. Envolver-se. Só que se você faz prova Sesgra-Hill, o que é que a gente diz? Só a palavra atrativa vai estar certa. Na dúvida, gente, olha as outras opções e verifique e faz uma ideia. Eu vi duas questões dela que não aceitou isso aqui como correta. Aqui. Oh, gente, eu fiz da mesma forma. Aqui, ó. Não aceitaria essa, tipo, não envolver-se. Ela não aceita em duas questões que eu analisei da banca. Mas, ó, muita questão CESP. A CESP ama esse caso aqui. E tá tudo certinho, não tem problema nenhum aí.
Vocês estão bem, gente? Olha, gente, é feriado. E... Ah, pois pra mim é quinta, sexta, sábado, domingo. Pense. Mas eu trabalhar em casa, um monte de prova para corrigir. A vontade de montar uma fogueira, né? E queimar tudo. Lá no Crato, Santa Teresa. Lembra que tem em Santa Teresa, tinha... Não era? Deixa eu ficar calado que eu tô gravando aí, né? Não posso falar isso aqui não, né? Não, mas a escola é muito boa. A escola é muito boa. Porque tinha um centro psiquiátrico, não era com o nome? Aí você trabalha onde? Santa Teresa. Mas deu para perceber. Gente, vamos lá. O chefe fez sinal para o contador nunca me pagar. Nunca é uma palavra invariável? Nunca me pagar. Ou pagar-me, porque tem um verbo infinitivo. Só que a banca não consideraria essa opção do parêntese como correta. Vai anotando isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o gerúndio. O verbo no infinitivo são aqueles verbos que são terminados em quê, gente? AR, ER, IR, não é? AR, ER, vocês vão só confirmando. AR, ER ou IR? Hã? Não, do infinitivo. AR, ER ou IR. Aí o gerúndio é terminação NDO. E o particípio ado, ido. Perfeito. O que é que acontece com verbos no gerúndio? Não tem problema algum escrever uma frase com o pronome na frente do gerúndio. Tá bom? Tipo, fazendo-se de rogado. Essa frase aqui está super certa. Gerúndio, tanto faz se fazendo, claro que desde que não inicie frase, ou fazendo-se. Essas duas frases estão corretas. Só que existe na nossa língua uma expressão idiomática que é em mais pronome mais gerúndio. Essa formação de gerúndio, quando eu tenho preposição em mais gerúndio, o pronome que vier associado deve ficar no meio, entre o em, entre o gerúndio. Se eu dissesse o seguinte, olha, em se tratando de português, tudo é fácil, não é? Em se tratando de português, tudo é fácil. Esse em está antes de um verbo no gerúndio. Essa colocação aqui é a única possível porque eu tenho preposição em somado a gerúndio. Quando o gerúndio não tiver o em, vai ser facultativo. A única obrigatoriedade é quando o gerúndio vier associado à preposição em. É o que a gente vê nas frases a seguir. Acompanha com o tio. Só gerúndio facultativo. Gerúndio mais preposição em obrigatório a próclise. Olha aí, ó. Em se tratando de português, tudo é fácil. Me diz por que tá só essa é a opção. Em mais gerúndio. Olha o segundo caso. Em se plantando tudo dá. Por que só essa é a possível? Em mais gerúndio. Agora olha a de baixo. Recusou a proposta fazendo-se de desentendida. Aliás, fazendo-se de desentendida. Pode ser reescrita para recusou a proposta se fazendo de desentendida? Pode. Perfeitamente. O gerúndio é facultativo, exceto quando tiver a preposição em. Os dois casos têm o em, no terceiro caso eu não tenho o em. É por isso que é facultativo aí. Você entendeu? O gerúndio é próclise com em, se não tiver o em, facultativo. Sexta, e uma das mais importantes, quando eu tiver um verbo no particípio, o que é um verbo no particípio, candidato? Terminado em ado e ido. Se eu dissesse o seguinte, ó,
havia falado-me um segredo. Cara, isso aqui é um assassinato, viu, de questão. Havia falado-me sobre português. Quando eu tiver um verbo no particípio, colocar um pronome na frente dele é um caso de vida ou morte. Não pode. É super proibido. Portanto, você vai fazer um mantra aqui comigo, vai. Particípio não participa. Ou seja, colocar um pronome na frente de um verbo no particípio é totalmente proibido. Conserta essa frase para mim. Ficaria como? Havia me falado. Por que o correto é assim? Me diz. Porque o verbo no particípio nunca é ênclise. Nunca é ênclise, exatamente. Não, mas havia pode ser plural, dependendo do caso, né? Vai pelo particípio, viu? Fique de olho no particípio aqui. Jamais eu vou colocar um pronome na frente de um verbo no particípio. Vejamos os exemplos que está na apostila de vocês. Ninguém deve ter se lembrado. Por que esse se está antes de lembrado? Não participa. Grifo ado de lembrado, por gentileza. Eu não posso colocar um pronome na frente de um verbo no particípio. Isso aí cai muito, viu? Havia expressado-se com clareza. Por que essa frase está errada? Porque a expressão está no particípio. Grife. Nunca é ênclise. Grife aí, ado, de expressado, para você perceber que o pronome na frente de um verbo no particípio é proibido. Embaixo, tinha dedicado-se ao trabalho, verbo no particípio, proibido o pronome na frente. É isso. Sétima. Só são 8, deixa eu reclamar. Na tradicional são 15. Só que eu estou resumindo com vocês. Essas. Rapaz, não faça isso não quebre não. O que agora? As 3 irmãs. Quando eu tiver as 3 irmãs, quais são essas 3 irmãs? Afirmação, exclamação e optativa. Uma frase optativa é uma frase que expressa o que, gente? Desejo. Então eu vou dizer o seguinte, olha. Ele te roubou. Exclamação. Esse te está antes do verbo roubar, de forma obrigatória, por se tratar de uma frase exclamativa. A moça me ama? Interroguei. Por que o me veio antes do verbo amar, nesse caso? Porque é uma frase o que, gente? Interrogativa. Sempre que tiver as 3 irmãs, interrogativa, exclamativa ou optativa, que é uma frase que expressa desejo, nós temos uma obrigação de próclise. Posso dizer o seguinte, que Deus o ilumine. Que Deus o ilumine. Esse O veio antes do verbo iluminar, de forma obrigatória, porque é uma frase que expressa o que, gente? Um desejo, né? Sempre vai ser próclise. A forma, tipo, que Deus ilumine-o, estaria errada, porque é uma frase afirmativa que expressa desejo. Ô, coisa chata, não era? Pra que isso? Pra quê? Só para vocês passarem na prova e eu ganhar dinheiro. Porque isso aqui não faz sentido. Porque, gente, isso aqui nós não usamos no nosso dia a dia. É uma língua exportada, é uma gramática exportada. Isso não reflete os nossos usos. Vai piorar quando a gente começar agora a mesóclise. Porque ela já está morta, enterrada como o defunto que se vale dela. Olha, Michel Temer já morreu faz tempo, né? Ele ressuscitou em 2017 e está no formol até hoje.
Michelzinho, o vampirão. Tem que segurar a minha língua, né, gente? Eu não posso falar, não. Ele não vai assistir isso aqui, né? Não vai, não. Ele já sabe português, ele é muito bom em português. Mesóclise. O que é uma mesóclise? É a colocação de um pronome no meio de um verbo. Cara, é a forma mais estranha de você utilizar um pronome. E eu vou usar agora, eu vou ensinar para vocês primeiro como é que eu quebro como é que eu quebro o verbo. Se eu dissesse o seguinte, olha, falarei mais ti. Perceba essa frase. Falarei é um verbo que está no futuro. Verbo no futuro, nunca eu poderia fazer uma ênclise. Nunca eu posso fazer isso. Verbos no futuro proíbem a ênclise. Como a frase está começando, essa seria a forma que você escolheria como correta. Porque jogar o ti para trás não pode, por quê? Não inicia a frase. Não pode depois porque está no futuro. O que é que eu faço? No meio. Então ficaria como a frase aqui, vai. Eu localizo o último R, que está aqui, o último R, e corto, ó. Falar, boto um hífen, pego o ti, coloco no meio e boto o que sobrou. Foi o que sobrou? Então lê para mim, vai. Falar-te-ei, né? Vocês acham isso bonito? Não, diga feio. Não é nosso. É pedante. Olha, se você usar uma mesóclise, por exemplo, numa redação, adeus, você cometeu um erro chamado de preciosismo. Sabe por que é preciosismo? Porque se você utilizar uma linguagem dessa, você não mantém um nível de linguagem culta. Porque você não pertence àquele campo linguístico. O menino começa com falar-te-ei e termina com né. Como é que ele vai manter esse nível de linguagem? Não use e pronto. É uma orientação. Porque o que é que mais importa na sua redação discursiva? Me diz. Saber falar. Os argumentos. Você provar a tese mais argumentos. Não é isso que o professor fala? Gente. Se desse para usar o chat GPT, já pensou? Pegarei. Mas tem que ser o ti. Pegarei-te mais tarde. Por que isso aqui estaria errado? Porque na frente de quê, gente? Verbo no futuro proíbe ênclise. Joga para trás num ponto que inicia a frase. Ficaria como a frase? Pegar-te-ei. Vejamos essas frases que estão no material de vocês. Ó, atenção. A estudante se mostrará segura. Circula esse se aí. Tá certo esse se antes, sim ou não? Tá. Mas professor, mostrará, não está no futuro? Sim, está no futuro. Mas muitos gramáticos dizem que isso não é obrigatório. Então coloque o símbolo da Nike aí na primeira frase. Tá certo. A segunda, a estudante mostrar-se-á segura, tá certo? Tá, porque esse verbo está no futuro e eu fiz uma mesóclise. Último caso, por que está errado? Porque não se usa mesóclise no futuro. Não, é ênclise. Pronto, coloque aí na última frase. Ênclise com verbos no futuro proibido. Verbo no futuro com pronome na frente, é mais bonito, né? Com pronome na frente proibido. Essa é a única proibição. Oi? Diego. Verbos no futuro. Verbos no futuro. Proibido, pronome na frente.
Próxima. Segunda frase. Ninguém me ajudaria na tarefa. Por que o me veio antes de ajudaria? Não, aí no caso aí eu tenho uma palavra o que aí? Atrativa. Nesse caso, puxou o pronome para antes. Frase 2. Ninguém ajudaria-me na tarefa, tá certo? Verbo no futuro, pronome na frente, proibido. Ninguém ajudar-me-ia na tarefa. Coloque aí nessa última. Não adequado, porque tem palavra atrativa. Tá errado. Tá errado. Se mesmo está no futuro, mas tem a palavra atrativa puxando. Não, ajudaria é futuro. Qualquer futuro, viu? É proibido colocar na frente. Mas a última está errado, mesmo tendo mesóclise, por qual razão? Porque tem palavra atrativa antes. Fosse mais específico. Olha, bonita. Olha. Nada. Próxima. Deverá-se contar a verdade. Deverá-se contar a verdade. Eu quero que você olhe para essa frase e me diga, irmãos, por que está errada? Pronome na frente de futuro proibido. Pode falar. Sim, por que ela está errada? Tá errada. Porque ninguém é atrativo. Dever-se-á contar a verdade, tá certo? Tá não, gente? Dever-se-á? Tá certinho. Dever-se-á. É um verbo no futuro, aqui é o verbo deverá, ó. Deverá. Dever-se-á contar a verdade. Iniciando frase, verbo no futuro. Essa última, nunca dever-se-á contar a verdade, tá certo? Por que está errado? Palavra atrativa. Gente, desculpa, tá aí, viu? Terceira regra, volta lá. Terceira regra a gente pulou, desculpa aí. Não se usa pronome oblíquo após pontuações. Viu uma pontuação, nada de pronome depois dele. Lê aí comigo, ó. As normas, embora injustas, se aplicavam a todos. Por que essa frase estaria errada? Após vírgula, após pontuações gerais, não se usa. Qualquer pontuação. A CESP diz que a vírgula é uma pausa fraca e é facultativa. É pouco considerado também como se fosse um recomeço, né? Mas assim, como não é um início de frase, a CESP, eu estou falando de CESP, SESC Gran Rio não. A CESP não considera proibido na frente de vírgula. Considera desaconselhar. Olha, dá uma raiva disso, não é? Mas aí está proibido. SESC Gran Rio, proibido. Ele saiu, foi embora, levou tudo, me deixou. Esse me após ponto e vírgula está errado? Está errado porque após pontuação, proibido. Saio sim, me mudo hoje mesmo. Por que essa frase está errada? O me depois da vírgula. Agora a gente pode analisar a última frase de mesóclise. Vou escrever aqui. Meus documentos. Enviaria os. Pensa comigo aqui nessa frase. Você está numa prova da banca e você está diante dessa frase aqui. Enviaria os. É ênclise do jeito que está escrito aqui, não é? Primeiro erro, você consegue perceber? Verbo está no futuro. Verbos no futuro proíbem a ênclise. Aí você joga para trás. Não posso colocar porque tem o quê? Vírgula. E aí, o que é que eu faço? Perfeito, tira a vírgula. Não, mas você não vai poder sugerir isso na prova, não. Ó, aqui tá sem vírgula. Olha, foi fantástico, mas não vamos tirar a vírgula aqui não.
Eu vou localizar o último R, vou quebrar e fazer a mesóclise aqui. Vai, gente, vírgula, enviar. Lembre, enviar seria um verbo terminado em R. Quando o os vai para cá, aí eu vou ter que botar o los. Enviar, los, ia. Não é porque termina em R, S ou Z, conforme eu disse, aí vai virar ló. Escreve esse lindão aí, enviar-los-ia. Mesma frase, mudei aqui algumas coisas. As meninas beijariam-as. Esse verbo está no futuro? Tá. Quer que o futuro proíbe? Ênclise. Joga para trás não tem porque tem vírgula. Como é que ficaria essa frase? Beijar. O que é que eu faço para botar o as aqui? Tiro o R, boto o acento, beijá-las, ia. Fica muito chique isso aqui, não fica não? Me xinga de quanto der nome mentalmente, né? Gente, vamos fazer o seguinte. O que é que a gente vai fazer nessa primeira parte? Vocês vão fazer essa aí, explique as colocações que podem estarem certas ou não. Vai colocar na frente se está certa ou se está errada. É tudo para você testar e bata a cabeça, né? Soube que negaram-me. Essa frase está certa ou está errada? Está errada. Qual é a regra aí? Palavra atrativa. Deveria ser soube que me negaram. Ninguém deve ter lembrado-se. Qual foi o problema aí? Particípio nunca ênclise. Então, errado, atrativa. É bom você colocar a regra na frente, viu? Atrativa. B, tá errado, particípio. C, certo ou errada? Tá erradíssima. Verbo no futuro. Futuro, vamos corrigir isso aí, ficaria como? Realizar. Se-ia. Realizar. Se-ia. Verbos no futuro, só mesóclise. Nesse caso, só mesóclise. Letra D, certo ou errada? Certinho, então não vou colocar nada, viu? Aí a palavra atrativa. Certa, atrativa. A primeira certa, né? Letra E, certo ou errada? Mostrar-lhe-ei. Certa, futuro, mesóclise. Letra F, não te enviarei outra proposta. Tá certa, mesmo com o verbo no futuro lá, né? Eu tenho o quê? Palavra atrativa. Isso aqui, essa atividade aqui é justamente para fazer que nem ela disse, o liquidificador, né? Jogar tudo às mesmas regras e você analisar tudo junto. G, eles ouviram me chamar? Tá errada. Frase interrogativa, viu? Interrogativa, as três irmãs, né? Interrogativa, exclamativa e optativa. Interrogativa, próclise. H. O jovem reclamou muito, comportando-se como uma criança. Professor, na frente de gerúndio pode? Pode, exceto quando vier o que, gente? O em, né? Tá certo, gerúndio. Mesmo porque se eu puser antes, vai se chocar com o quê? Com a vírgula, né? Em tratando-se de novidade, tá erradíssima, né, gente? A letra GHI, a palavra... Não, é por conta da expressão em mais gerúndio, né? Tá errada, gerúndio. Quero ver-te hoje. Quero ver-te hoje, tá certo? Tá certa.
Por conta do que, gente? Do infinitivo. Eu acho feio. Infinitivo. Mas eu posso fazer da outra forma? Quero te ver hoje? Tá certinho, viu? Porque é facultativo. Letra K. Se você disser que tá certa, qual foi a regra? Futuro. Como é que ficaria? Vamos colocar. Verificar-se-ia. Alguns se venderiam fácil. Tá certo. Não tem nada a ver aí. JKL. Certo. Meu carro ficou na oficina. Se tiver quem pegar, o se, beleza, que é uma condição condicional, tá certinho aí. O problema tá lá no ló. Como deveria ser, gente? Se tiver quem o pegar. Ai, que frase horrorosa. Isso aqui é César Hill, tá? As outras está certo, mas eu vou reescrever. É JKLM. Ficaria como? Errada, quem o pegar. Minhas fotos enviaria hoje. Tá certo ou tá errada? Tá errada. Verbos no futuro proíbem a ênclise. Joga para trás, tem vírgula. Fica como? Mesóclise. Ficaria como? Enviar termina com R. Transforma em lá, né? Enviá-la. É fotos? É. Enviá-las. Ia. Agora eu deixo vocês a prova dos 9. Na verdade, a prova dos 10. São 10 questões aí. Boa sorte. O prefeito proibiu o consumo de álcool, não foi? O prefeito está aqui? Na sexta-feira? Aí como é que o pessoal sobe o ovo, hein? Na Semana Santa. Olha, se não tiver bebida, o pessoal não sobe não é verdade? É pau da bandeira e sexta-feira santa. Tem que liberar a bebida para o povo subir. Pensa aí, pau da bandeira de Barbalha se proibir. Se proibir o pau da bandeira de Barbalha tomar cachaça, ninguém vai. O pau não vem não. Gente, primeira questão aí. A colocação do pronome oblíquo átono está em acordo com a norma padrão em... Vocês marcaram o que aí? Letra A. Tá certinho começando a frase, porque eu tenho um verbo no futuro, né, gente? Poder-se-á levar a educação. Se você tivesse com dúvida, não é Arminino. Ei. Se eu tiver com dúvida, eu verifico as outras. Nos perguntaram, frase começando com pronome oblíquo proibido, não é? Na letra C, o nunca atraiu o pronome para perto de si, vamos grifando aí. O que puxa o si para antes. E por que a letra E está errada? Verbos no futuro. Se eu fosse você, eu escreveria a correção embaixo. Como é que ficaria aí? Compreender-se-ia, né? Compreender-se-ia. Seria a questão. Então fica super certa a letra A. Você veja que a banca adora mesóclise. Não é? Tem duas casos aí, um caso correto é a de mesóclise. Ele que acerta. Consideraria-se, por que essa frase está errada? Letra A, futuro. Vamos escrever aí na frente como é que seria o correto? Considerar-se-ia. Se busca investir, está errado, frase começando com pronome, busca-se, né? As mudanças no mercado de trabalho jamais é atrativo, não é? Jamais se darão sem investimentos. O jamais atrai. Não é, gente? Jamais é uma palavra invariável, não é? Jamais se darão sem investimentos. Essa é a correção.
Os candidatos que se saem, olha o que atrativo. E na letra E está certinho. Alguns faz plural, tanto faz aí. Terceira, o dinheiro não foi-me bastante, não atrativo. Errada. O depósito só será concretizado se houver, tá certo? Porque aí não é pronome, é conjunção. Mas o problema está lá na frente. Qual foi, gente? O quem não é atrativo? Atrai o pronome ló para perto dele. Como seria a correção? Quem o validar. Lembrando que esse caso aí, para a banca CESP, a B está super certa. Eu, quando estava fazendo essa questão, coloquei uma interrogação na B. Eu fui olhar as outras. Hã? Não, esse se aí é conjunção. Lembre-se que na ideia de condição está super certo. Se você pudesse emprestar esse dinheiro, está certo. O se aí é conjunção. Depositaria ou... Não, gente, futuro. Só tem uma possibilidade desse verbo aí. Se jogar para antes, tem vírgula. Como é que ficaria o correto? Depositá-lo-ia. Talo-ia. Explique-me, tá super certa a letra D. Olha, gente, a letra E está errada por conta do mi. Eu fiquei em dúvida entre B e D. Como eu sei que tem divergência na B, só restaria marcar o que aqui? Letra D, porque é a mais comum. Tá super certa a letra D, sem nenhum problema. Quarta. Qual vocês marcaram a quarta aí? A Associação Brasileira de na qual, a expressão na qual, a qual eu disse para vocês que era atrativo. A qual e cujo não são as únicas variáveis atrativas? Então está errada a letra A. B, o já puxa o pronome para perto de si. Está errada a letra B. Naquele momento, ninguém puxa o si para antes do verbo. Apesar das dificuldades encontradas, o sempre puxa o nós para perto do sempre. Letra E é a correta, porque o como puxou o nos para antes do verbo garantir. Letra E, gabarito correto. Era essa questão que estava com dúvida? Não era? Ah, perdão. 5. Vocês marcaram o que na 5? Qual foi o... Epa, volte. Volta, eu quero que você me diga qual é o erro da A. Qual é o erro da A? Da 5. O sempre atrai pronome. Letra B, qual é o erro? Se começando frase. C. Nunca atrai pronome. D. O sempre atrai pronome. Tanto faz na letra E, facultativo, né? Tanto faz aí, que é o gabarito. É? 6. Marcaram que letra na 6? Pediria-lhes. Qual foi o problema aí da letra A? Verbo no futuro. Eu quero que vocês reescrevam, corrijam. Ficaria com uma frase. Pedir-lhes ia. A curiosidade não nos. O não é atrativo. Gente, vocês estão se dando bem nas questões? Bom, a curiosidade não nos leva. O não é atrativo. Igualmente o que na letra C é atrativo se. Poucos está de boa. Não é, gente? O problema está na letra E também. Nos perguntamos. Perguntamos-nos. Qual é o gabarito aí da sexta? D de dado. 7. A ocorrência da ênclise está incorreta em. Vocês marcaram o quê? Exatamente. A palavra atrativa puxa para perto de si o pronome. 8. Certo ou errado a 8? A 7ª é letra B, né? Vocês jogam no grupo, por favor, depois? Que é as alternativas. 8. Diz o seguinte. No segmento,
pode-se conceituar. Na ótica da saúde, pode-se conceituar. A colocação do pronome se em ênclise, ao verbo conceituar, escrevendo, pode-se conceituar se prejudicaria a correção gramatical do texto? Prejudicaria a correção? Claro que não, porque verbos do infinitivo é super permitido. Então, está dizendo que prejudicaria e não prejudicaria. Então, a 8 está o quê, gente? É errada. Não, só se tiver palavra atrativa. Nesse caso, não tem palavra atrativa. Então, as duas concordariam nesse quesito. Agora, se fosse o seguinte, pode não, aí estaria proibido de jogar para depois. 9. O que está perguntando? Na próclise em se pode percorrer. O que se pode... Olha a diferença aí, viu? Em certo tempo. É o que se precisa para percorrê-lo. Se pode percorrer. O que se precisa para percorrê-lo? Meu Deus, não estou entendendo não. O que se pode percorrer... Aí são duas frases, né? O que se precisa para percorrê-lo. É opcional. Você pode colocar uma ênfase e ficar, pode se percorrer, precisa. Nesses dois casos também seria... Ah, beleza, agora estou vendo a reescrita aí na frente. Pode-se percorrer... Não pode por conta do que, né? Que é atrativo, verdade. É. Não pode, tá errado aí, respectivamente. É porque o que não puxa o primeiro, então não pode colocar depois do pode. E no segundo, tem o que. Mas a primeira não é no infinitivo, percorrer? Não, é no infinitivo. Mas ele tá no pode. Não é percorrer que tá no infinitivo. Estaria errada nas duas bancas, viu? Está errada a 9. 10ª. Assinar a alternativa que a colocação dos pronomes está de acordo com a norma padrão. Acerta. A letra A está ridiculamente errada. Por quê? Início de frase. E B, o nunca é atrativo. C está certo, né? Mas eu vou até o final, viu? Não se sabe porque algum... É isso mesmo. C, né? Mesmo que lhe indiquem, tá errado, né? Filhos mal educados jamais se conformam. O se antes de conforma. Então, letra C da 10. Alguém pode colocar isso aqui no grupo?